Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. De 1 a 21, capítulo inteiro. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. E as aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém, irmãos? Pai, nós queremos nesta noite, ó Deus, exaltar o teu santo e precioso nome. Como cantamos aqui, ó Deus, o Senhor é um Deus que cumpre as promessas. O Senhor não falha, a tua palavra não volta vazia. E nós, ó Deus, estamos aqui para proclamar o teu evangelho. Que toda a criatura, ó Deus, que o Senhor querer resgatar das trevas, ó Pai, essa possa, pela fé, crer no Senhor. E assim como o Senhor fez a Abraão, dando vida, ó Deus, a um corpo morto, a um corpo ainda sem esperança alguma de gerar filhos, que o Senhor, ó Deus, também possa gerar na vida deste, ó Pai, que ouvir a tua palavra, a restauração da sua vida, a ressurreição juntamente com Cristo. E pela fé, ó Deus, esse possa realmente crer no Senhor e, sendo assim, terá a justificação por meio do teu Filho Jesus Cristo. Cremos, ó Deus, no Senhor e cremos, ó Pai, na tua ressurreição.
Cremos, ó Deus, que o Senhor está cumprindo as tuas promessas, os teus propósitos sobre as nossas vidas. Cremos, ó Deus, que o Senhor voltará e resgatará a tua igreja. Transformará a tua igreja, ó Deus, e o nosso corpo, que não pode dar herança nenhuma celestial. O Senhor nos tornará, ó Deus, capacitados a esta herança. Cremos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aqui fala de uma promessa, uma aliança que Deus faz a Abraão. Até aqui estamos conhecendo a história de Abraão e reconhecendo nele o que Deus estava fazendo com ele. Deus o tirou do meio dos seus parentes, o levou para uma terra, a qual ele daria de herança, e fez ele peregrinar. Tinha um propósito essa peregrinação, tinha propósito dele fazer reconhecimento nessas terras, para ele conhecer aquilo que o Senhor daria de herança à sua descendência. E ele passou anos e anos peregrinando, ele passou momentos da sua vida dedicada a essa peregrinação, vivendo, passando por histórias inusitadas, Deus aparecendo a ele constituindo altares, mas até aqui ele não tinha recebido nenhuma esperança daquilo a qual o Senhor tinha prometido. Passaram anos e ele não recebeu. Porque Deus tinha um propósito de fazê-lo peregrinar, de dar a ele condições para que, ao receber a promessa, ele já tivesse então a consciência do propósito de Deus para a vida dele e para a vida dos seus descendentes. Né? Então nós vamos vendo que Deus ele vai trabalhando com ele. E Moisés tem a preocupação de contar essa peregrinação ao povo que está ali no Sinai. Vamos lembrar que estamos em Gênesis, né? E Gênesis tem alguém que escreveu Gênesis, né? Ela não está fluindo à medida que as coisas vão acontecendo e as coisas vão se escrevendo, né, por si só. Não. Moisés, quando estava no Sinai, no deserto, escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Pulei algum? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Né, o chamado Pentateuco. E aqui então, em Gênesis, ele está contando a história de Abrão. Ele está de frente a Canaã e está mostrando ao povo de Deus a terra a qual eles tinham que entrar. Olha, vocês vão entrar aí com legitimidade. Essa terra o Senhor deu a vocês, por herança. O Senhor deu a vocês. Tenham fé, porque Abrão teve fé. Então, o que nós temos que entender é que esse Deus, Yahvé, ele, para aqueles homens que estavam no deserto, esse Deus de Abraão, é o mesmo Deus dele. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele não muda, ele não tarda. Tem o seu tempo exato para realizar o seu propósito. Assim também é em nossas vidas. Nós não estamos aqui apenas como passageiros, passivos a algo, mas Deus quer que sejamos ativos na sua obra. Também Deus não vai tardar a sua promessa em nossas vidas em cumprir o seu propósito. E o que nós precisamos pensar essa noite é que os propósitos são de Deus e não os nossos. O cumprimento da promessa não é aquilo que você acha que Deus prometeu para a sua vida. A gente cantou aqui, e se você reparar bem na música, não fala nada de nós, mas fala de Deus. São os propósitos de Deus, são as promessas de Deus. Não para uma promessa particular nossa, mas para uma promessa eterna. Nós fazemos parte de uma composição, de um realizar de Deus, para o propósito eterno. E para nós foi dada uma missão, e depois pregai a toda
a criatura. Essa é a nossa missão. Agora, como eu vou pregar? Que são elas. Aí você precisa entender o que Deus está fazendo em sua vida, reparar os seus passos, reparar nos seus passos, reparar nas suas pisaduras. Porque à medida que vamos andando, Deus vai realizando a sua obra através de nós e em nós. Por isso Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não devemos ficar preocupados com as coisas que estão ao nosso redor ou ao derredor, com relação ao que comer, ao que vestir. Essas preocupações, elas são até justas, mas elas não são o que deve controlar, o que deve nortear as nossas vidas. O que deve dar norte às nossas vidas é o reino de Deus e a sua justiça. E aí, tudo que vai cooperar para o realizar dessa obra em nossas vidas, Deus dará e completará em nós essa obra. Então creia. Então nós precisamos entender que Yahvé não muda a maneira de agir, faz tudo no seu devido tempo, segundo os seus propósitos, até cumprir tudo o que precisa ser feito para o estabelecimento de sua vontade. Então vamos analisar o texto, capítulo 15, de 1 a 6. Deus promete um herdeiro nascido de Abraão a uma numerosa descendência. Descendência dele, partindo dele, Deus vai mostrar assim. Então o texto começa dizendo: depois desses acontecimentos. O que quer dizer isso? Que tem relação a tudo o que aconteceu até ali. Principalmente depois da reunião que ele teve com o rei de Salém e o rei de Sodoma, que é o que vem antes do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, depois que Abraão apresentou ao rei de Salém o seu dízimo, e ele foi abençoado por esse rei de Salém, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o seu Deus Altíssimo que entregou os seus adversários, os adversários de você nas suas mãos, Bendito, ele bendizeu Abraão, reconheceu Abraão como homem de Deus, reconheceu que Abraão foi em nome de Deus e por Deus, para o propósito de cumprir a vontade de Deus nessa guerra a qual ele lutou. E olha só o que o Senhor diz a ele no versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E aí nessa visão que Deus fala a ele. Primeiro, ele promete ser o protetor de Abraão. Ele diz assim: não tenha medo. E é interessante que esse medo e derivados disso, não temais, não tenha medo, ou coisas assim, aparecem na Bíblia 365 vezes. Não sei se você já ouviu sobre isso. 365 vezes. Coincide com alguma coisa que nós conhecemos. 365, é um versículo, não tenha medo por dia do ano. Então, se você pegar a Bíblia e for procurar não tenha medo, você vai encontrar não tenha medo para cada dia do ano. Por que isso, irmãos? Porque nós não conseguimos olhar para aquilo que está diante de nós com relação aos nossos caminhos, os nossos enfrentamentos, as nossas batalhas, as nossas lutas diárias, as nossas conquistas diárias, a nossa batalha diária. Nós não temos noção daquilo que os nossos olhos não podem enxergar. Mas o Deus que falou a Abraão fala para nós: não tenha medo, não precisa ter medo, eu estou cuidando de vocês. A coisa está ruim? Não tenha medo, estou cuidando de vocês. A coisa está feia, tem uma preocupação? A Bíblia vai dizer: não tenha medo. Assim Deus tratou com Abraão. Não tenha medo. Olha que Deus fala para ele: eu sou o seu
escudo, eu sou o seu protetor. Eu cuido de você, eu não vou deixar que nada lhe aconteça. E lhe darei uma grande recompensa. E aí Abrão respondeu ao Senhor, já anos aí, ouvindo, lá no capítulo 13, Deus falou para ele, olha, pega o pó do chão, pega a areia no chão, aquele punhadinho que está na sua mão, você consegue contar grão por grão? É impossível você contar grão por grão. Um punhado de areia na mão. Assim como você não consegue contar os grãos de areia que está na sua mão, assim será a sua descendência. Deus já tinha prometido para ele. E aí Abrão está confuso, porque a coisa não chega, a coisa não vem. Então Abrão diz para o Senhor, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Né? Tinha-se por costume que aquele escravo nascido na casa fosse considerado filho. Então, se ele não tivesse filho mesmo, de sangue, lembrando que os seus parentes já estavam todos, né? Ló, por exemplo, estava rico, não precisava de herança, né? Outros parentes estavam lá vivendo vida boa, mas ele precisava de um herdeiro. Então ele fala, vai ser Eliezer, o filho que nasceu aqui em casa, filho de escrava, meu servo. E aí Abrão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus estava falando para Abraão, não vai ser nenhum filho de escrava, nenhum filho de serva, mas você mesmo vai gerar um filho. Você mesmo vai gerar um filho. Então o Senhor o levou para fora e disse, da mesma forma que ele falou do punhado de areia nas mãos, agora ele fala, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Irmãos, eu acho que, não sei, pelo menos eu desconfio, que cada um de nós já tentou fazer isso. Hoje, se você sair, agora está nublado, né? Mas se você sair num dia claro, dia sem nuvem, na cidade você vai ver menos estrelas. Agora se você for para a roça, um lugar retirado, olha para o céu. Aumenta, né? As estrelas que a gente não consegue ver na cidade, a gente só consegue ver as que têm mais brilho. Na roça, num lugar afastado, você consegue ver aquelas pequenininhas, né? Tenta contar, comece com as maiores. Você não consegue. Você começa ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você vai olhar, essa aqui eu já contei. Será que eu já contei essa? Parece que eu já contei essa. Aí fica uma confusão, você não consegue contar. A ideia aqui é o Senhor falando para Abrão o seguinte, olha, fique em paz. Quem está prometendo sou eu. Não foi eu que fiz. Olha como a conversa de Deus para Jó, desculpa. Quando Deus vai conversar com Jó, ele fala de sua grandeza. Quem estava lá quando eu medi a terra? Quem estava lá quando com a minha mão, um punhadinho de água lá era o oceano? Estou parafraseando aqui. Quem estava lá quando eu lancei os fundamentos da terra? Fiz o sol, fiz as estrelas. Quem é você? Eu fiz do nada essas coisas. Ele é o Deus que tira as coisas do nada, que Ele cria as coisas do nada. Ele passa a fazer existir aquilo que Ele imagina. E se você já analisou algum micro-organismo, você vai ver a complexidade daquilo para que as coisas funcionem no nosso corpo. Todo dia várias células precisam morrer e outras precisam nascer para você sobreviver, para você ter vida. Deus é maravilhoso
naquilo que é micro, que é aquilo que o homem já foi, sei lá quantos, acho que é nanos que fala, né, de buscando ali encontrar a menor partícula, né, que chega lá no átomo, mas deve ter menor ainda que o átomo, é infinito. Assim como quando nós olhamos para o céu e nós vemos a imensidão do universo. Se você já fez algum estudo, já viu algum filme, alguma coisa falando sobre isso, fala, mas gente, é imenso esse universo. E nós somos uma cabecinha de agulha chamada Terra, numa Via Láctea, né? Então Deus Deus, Ele é imenso. E tudo isso Ele demonstra, né, para nós a sua glória. Os céus proclamam a sua glória. As coisas naturais mostram quem Deus é. E Ele fala para Abrão, vai ser de você. Abrão estava numa velhice, ele fala, já, olha para o corpo dele, Hebreus vai dizer isso, né? Um corpo que não produz mais nada, mas Deus o capacita a produzir. Sara era estéril, Deus vai dar vida a ela. Né? Então ele fala, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse, assim será a sua posteridade. E aí o versículo 6 é um versículo muito chave, né? Abraão creu no Senhor, e isso foi atribuído para justiça. Deus fez um depósito na vida de Abrão. Abrão foi justificado pela fé. Ele recebeu a salvação pela fé. Abrão recebeu a salvação pela fé. Foi atribuído aquilo a qual ele não podia fazer como homem. E Deus, não, eu acrescento a você algo precioso para o meu propósito. É isso que Deus fala a Abrão. E dos versículos 7 a 21, Deus agora promete aquela terra onde ele está como herança para Abrão e faz aliança com ele. Deus é o mesmo Senhor da promessa feita anteriormente em Gênesis 12:1, né, que vai dizer sobre, ele fala para Abrão, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. 2, farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o amaldiçoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele está reafirmando o propósito que ele fez lá. Ele diz assim no versículo 7, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Aqui não é, a ideia aqui, irmãos, não é alguém que está duvidando do Senhor. Não é essa a ideia. Mas aqui ele está pedindo uma prova. Senhor, mostra para mim se isso vai acontecer. Era algo comum quando você ouvia, será que eu estou ouvindo direito? Que Deus está falando? É isso mesmo? Senhor, mostra para mim. Dê um sinal. Lembra que Jesus ele precisava dar sinais para mostrar que era o Filho de Deus. Abraão estava ouvindo, é isso mesmo que eu estou ouvindo, Senhor? Mostra então para mim. Me dá uma prova disso. Então Abraão pede uma prova para Deus, um sinal. E aí Deus exige de Abrão sacrifício. Então o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E é interessante que esses animais, Moisés já está trabalhando com o povo no deserto com isso. Então o povo está entendendo o que Abrão está o que Deus está fazendo para Abrão aqui, né? Olha, eu vou mostrar para você, mas precisa ter esse sacrifício. Então o Senhor exige esses animais
E Abraão faz isso. Agora imagina, né? Um senhor de idade pegando um animal, cortando ao meio, né? Deve ter tido ajuda de servos aqui, talvez, não sei. O texto não vai dizer, mas provavelmente, né? Porque e ali ele passa, né? Um tempo ali fazendo isso, né? Trabalhando, cortando os animais pelo meio. Ele só não corta as aves, né? E o versículo 11 mostra exatamente isso. Às vezes nos dá aquela tentação de achar que esse versículo 11, né, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Às vezes a gente cai tentando fazer uma alegoria desse versículo, né? As aves de rapina é o inimigo, é Satanás, e Abrão aqui é a igreja, e sei lá, inventa. Mas não é nada disso, irmãos. O texto ele corre para uma narrativa. A narrativa está mostrando o quê? Ele foi cortando aqueles animais, aquele sangue vai atrair animais de rapina. Não é o urubu, mas é a ave de rapina, é a águia, é o gavião, falcão. E ele vai enxotando, porque aquilo vai demorando, né? Ele vai cortando os animais. Então é isso que o texto está dizendo. É um trabalho que Abraão estava fazendo, isso, e ele enxotava aqueles animais dos cadáveres. Eu sei que às vezes a gente cai na tentação de achar que isso quer dizer alguma coisa, mas o que ele quer dizer é que as aves da rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. É isso que o texto quer dizer, que ele enxotava as aves que vinham descendo. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram contra ele. Né, ao pôr do sol, porque ao pôr do sol é exatamente um momento de sacrifício. E também é o momento onde Deus se revela, né, quando Deus se mostrava a Moisés na tenda do encontro, era na virada do dia. Também quando Deus vai falar com Adão, é na virada do dia. A gente tem essa figura aqui, né, essa ideia de quando Deus fala com o seu servo. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza, e aqui é uma profecia, né? Deus está revelando algo que ele faria, né? O propósito dele. Deus está revelando o propósito dele. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus está mostrando aqui para Abrão algo que iria acontecer aos filhos de Jacó. E somente na 4ª geração eles retornariam para onde Abrão estava. Então ele diz assim: mas castigarei, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. O povo que estava no deserto ouvindo Moisés ler essa história, contar essa história, eles estavam: opa, aconteceu isso conosco. A gente estava lá no Egito como escravo, fomos libertos, né? Deus mandou as pragas, e aquele povo sofreu. Chegou um momento que o faraó rendeu ali, deixou o povo ir embora, e ainda recebemos donativos ali de todos os cantos, né? Riquezas. A gente saiu de lá com riquezas, porque os egípcios iam dando donativos, presentes para os israelitas, e eles saíram lá com valores nas mãos. Então, quando eles ouvem Moisés falar que Deus já tinha dito isso a Abrão, eles começaram a entender: olha, é verdade. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Né, algo particular aqui para Abrão na revelação. E aí ele continua dizendo: na 4ª geração voltarão para cá. E aí tem um propósito. Por que só na 4ª geração? O texto diz: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, imagina ali um tonel, né, de água, né, de iniquidades. Ele não chegou ainda até a boca, iniquidade. Então, o juízo só virá aos amorreus, né, todo aquele povo, quando
a medida da iniquidade chegar na risca que Deus já tinha considerado, né? Agora, é lógico que não foi só pelos amorreus, mas a própria descendência precisou entender quem Deus era. Deus precisou se revelar a esse povo. Então a gente sabe que a história ela tem vários detalhes, né? Vários detalhes. Então eles estão ouvindo ali Moisés falar da história, ouvindo o que Abraão recebeu, como profecia, e estão entendendo o que Deus tinha feito. Precisou passar esse tempo. Agora chegou na risca das iniquidades dos amorreus, dos cananeus, daquele povo a qual eles iriam partir para a guerra e conquistar a terra prometida. Então, Abraão estava preparando o povo ali. 17 ao final aqui, 21, diz assim: quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Abraão provavelmente nesse momento acorda do transe e vê aquela manifestação gloriosa de Deus, poderosa, enigmática, sobrenatural acontecendo à frente dos seus olhos. E o fogo ia consumindo em holocausto aqueles animais. Um selo da obra de Deus, que Deus faria com Abraão. Isso porque ele creu na voz de Deus. E porque ele creu, foi-lhe imputado essa justiça. E por ele receber essa justiça, essa justificação, ele pôde presenciar a glória e a manifestação gloriosa, né, num ato milagroso, sobrenatural, diante dos seus olhos. E daí ele vai continuar o texto. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê a essa terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates, até a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. A terra é sua. O povo que ocupa essa terra, eles não são proprietários dessa terra. Essa terra é minha e eu estou dando a você. E ele fala desde o rio, né, do grande rio do Egito, falando do Nilo, né? A gente sabe que isso só foi concretizar totalmente, olhando para a história, quando Salomão subiu ao trono. Mas Salomão não conquistou o Egito, mas ele tinha acordos com o Egito, né? Ele tinha paz. A paz sobreveio na terra desde o Egito até o rio Eufrates. Houve paz na época de Salomão. Foi o tempo simbólico do descansar, do Shabat, né, de Deus para Israel, da conquista de Canaã. Só lá na frente. Aconteceu um período com Josué, né, de paz, mas nos tempos dos reis aconteceu com Salomão. É interessante a gente ver como Deus desenha a história do seu povo, até chegar a Cristo, né? Agora, irmãos, um breve pensamento nós devemos ter aqui com relação ao selo de Deus, né? Para Abraão, ali naquele momento, foi esse evento sobrenatural. Mas para nós também, há algo sobrenatural que aconteceu em nossas vidas. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus também nos imputou a justiça e fomos justificados pelo sangue de Jesus. E qual que é o evento sobrenatural que acontece em nossas vidas? O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela, dando garantia de vida eterna.
Ele nos garante, é uma outorgação de Deus, é o Espírito Santo. Ele nos dá ele também nos dá algo sobrenatural. E eu gostaria de fazer uma leitura, o Arley já leu, né, Romanos capítulo 4. Nós vamos observar algo importante que nós precisamos entender aqui. O 13, que o Arley leu, fala de uma promessa para Abraão. Né? E está dizendo que isso não foi pela lei. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está pregando também para os judeus. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiramente dos judeus e depois dos gentios, ali ele chama de gregos. Então Paulo está também pregando aos judeus, ele está pregando para uma igreja que tinha judeus ali. E o Arlen na escola dominical fez uma pergunta, né? Já trabalhando, ele sabia o que ia ter na mensagem, ele fez essa pergunta de manhã. Certo, Arlen? Não tinha ideia, né? Perguntou assim, irmãos, o que nós temos a ver com essa história de Israel aqui? Você é judeu? Foi isso que você perguntou? Olha, você é judeu? A resposta foi, eu não sou judeu. Acho que a maioria aqui, acho que ninguém aqui talvez tenha descendência judaica, mas o que nós temos a ver com essa história? O texto de Romanos nos responde isso. Nós temos a ver com essa história porque essa história, Deus ele se revelou a Abraão, que seria pai, né, de muitas nações, ele seria aquele que por ele traria a promessa de redenção para o mundo. Quando lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus já tinha trabalhado, lógico, a gente sabe que é na eternidade, mas já estava concretizando na promessa feita a Abraão. Eu amo todas as nações. Eu amo a minha criação. E por isso mesmo eu estou dando o meu filho, para cumprir a promessa dada lá para Abraão, dizendo que na descendência dele, toda a terra seria abençoada, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É em Cristo Jesus. E não tem mais a ver com a lei, porque a lei, ela é algo concreta. A lei é algo para se cumprir. Mas Deus nos dá a graça. E é pela fé que nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que somos salvos. O texto aqui vai discorrer sobre isso. Então não é pela lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei que são os herdeiros, da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. É pela lei então? A herança só vem pela lei? Então anula. Anula a promessa. Porque quando Deus falou para Abraão, não estava falando de lei, estava falando de graça. Estava falando de fé. E Deus atribuiu justiça a Abraão, e está no começo aqui do capítulo 4, versículo 3, pois que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para justiça. Então é o fato de crer pela fé, né? O fato de crer que nos é atribuída a justiça. Então Paulo, quando ele constrói essa narrativa aqui, constrói essa ideia para os seus ouvintes, ele está falando da graça.
Então o 16 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem o quê? A fé que Abraão teve. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus, ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Quando ele criou a terra, e ele capacitou Abraão, já na velhice, não podendo ter filhos, capacitou a ter filhos. E Abraão, crendo nisso, foi-lhe atribuído justiça. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a mesma fé que Abraão teve que ter para acreditar que o seu corpo já amortecido ia gerar um filho, nós também, ao crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, também fomos justificados pela fé. Não é verdade? Isso é uma verdade, irmãos. Eu nunca vi Jesus. Eu vi os filmes, né, que Hollywood tenta ali produzir. Talvez o mais próximo ali do Mel Gibson. Mas não foi pelo filme que eu criei que Jesus Cristo existia, que ele ressuscitou. Eu creio, como creio até hoje. Jesus morreu na cruz, foi castigado por causa do meu pecado. E não somente isso, eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia. Deus deu vida para aquele que tinha morrido. E ele foi envolvido com poder glorioso de uma natureza a qual nós não conhecemos ainda, mas a qual todos aqueles que creem farão parte. Agora, se o texto está dizendo que não é pela lei, quer dizer que não é pela religião também. Então não adianta eu achar, ou uma igreja achar que, olha, você fazendo parte dessa igreja, você será salvo. A igreja não tem poder para isso. Olha, não adianta eu falar, se você cumprir isso, isso e isso, você será salvo. Não é pelo cumprimento da lei. A Bíblia diz que não é pelas obras. E hoje, infelizmente, nós vemos aí uma enxurrada de igrejas, de falsos mestres, por causa do apelo da prosperidade, do apelo da cura, ou qualquer outra coisa, trazer uma religiosidade, como se aquilo fosse, se você cumprisse tais ritos, entregando dízimo, oferta, o que for, você recebe salvação. Deus não é disso que se trata, não é dessa forma que somos salvos. Deus, ele não tem esse propósito. Que propósito há em favorecer-nos
a nós mesmos, nos nossos gostos, naquilo que nós queremos? Nada. O propósito de Deus vai se cumprir naquilo que Ele já determinou. Nós precisamos ter consciência de que somos parte disso. Não é pelas obras, mas é pela fé. E o que o texto vai trazer é exatamente isso. Nós precisamos ter fé em crer em Cristo Jesus. E ao crer, Ele se torna nosso Salvador. E se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não buscou o Senhor de todo o seu coração, se você ainda não confessou os seus pecados, se você não entregou a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele salva, que Ele liberta as nossas vidas da escravidão do pecado e nos dá uma nova vida em Cristo, faça isso ainda hoje, não perca o seu tempo. Você precisa crer, você precisa se envolver com Ele, você precisa buscá-lo de todo o coração e fazer como Abraão fez. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. A nossa herança, diferentemente daquilo que é prometido para Abraão, não é terrena. Nós não vamos herdar uma terra como herança. Pelo menos não neste mundo. Mas a terra a qual Deus nos promete é a nova Canaã celestial. Que tudo isso é simbólico, mas é novos céus e nova terra com Cristo. O que Deus promete é um corpo transformado pelo poder da ressurreição. Nós ainda estamos aqui vivendo apegado às coisas materiais, ainda rodeado pelo pecado, ainda na presença do pecado. Mas quando cremos, Deus nos liberta desse pecado. Vamos continuar passando ainda na presença do pecado, mas por um breve e curto momento. Quando morremos, ou se Cristo voltar, você que crê, nós que cremos, estaremos juntamente com Ele em um corpo glorioso, um corpo capaz de possuir essa nova vida em Cristo Jesus, possuir a terra. Esse corpo nosso, ele não pode. A Bíblia diz que esse corpo que é corrupto, ele não pode herdar a incorruptibilidade. Mas Deus nos transformará. É isso que nós devemos crer. E é isso que você precisa pensar. Eu faço parte destes que vão herdar a vida eterna? Que vão herdar novos céus e nova terra? Que aguardam ansiosos pela volta de Cristo? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou você não tem certeza de que se você partir dessa vida hoje, estará certamente com Jesus, terá o seu corpo transformado? Você não tem certeza disso, a salvação você ainda não recebeu. Então confesse ao Senhor Jesus, confesse e queira participar disso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, peça perdão pelos seus pecados, e Deus te dará a vida eterna. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque podemos olhar para a história de Abraão e entender que o Senhor fez uma grande obra sobre a vida dele. Ele lhe atribuiu justiça. E obrigado porque podemos, ó Pai, olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer, e receber também, ó Deus, uma herança celestial. Receber, ó Deus, também uma herança como filho, juntamente com Cristo. Se tornar co-herdeiro de Cristo. Ter o corpo também transformado. Ter um corpo também glorificado como o do Senhor. Para herdar novos céus e nova terra.
Mas nós sabemos, ó Deus, que nem todos serão capacitados a essa obra. Nem todos receberão essa salvação. Por isso eu lhe peço, ó Deus, capacite aqueles que não te conhecem para receber a tua salvação, pela fé. E que isso, ó Deus, possa acontecer na vida deles, que o Senhor possa atribuir justiça ao olhar para Cristo e reconhecê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.